Nosso 3 em 1 começa por aqui e eu já vou começar falando de PT, porque tem uma ala do Partido dos Trabalhadores que defende Luiz Inácio Lula da Silva, que o Lula, após uma suposta vitória na eleição presidencial, convoque uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, em cumprimento de agenda eleitoral, Lula chegou um tanto atrasado ao Rio Grande do Sul e encontrou uma esquerda absolutamente rachada, partida, que tenta inclusive apoiar uma aliança com o tucano Eduardo Leite. Numa viagem a Goiás, o presidente Jair Bolsonaro saiu em uma motociata e foi acompanhado por alguns apoiadores, centenas de apoiadores. Durante uma comemoração dos 127 anos da cidade de Jataí, Bolsonaro falou sobre a importância, inclusive, do voto impresso auditável e a gente vai ouvir um trecho agora. Dizer a todos vocês que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia. Dizer a vocês que poucas pessoas mandam muito no Brasil, mas nenhuma delas manda em tudo em nosso Brasil. Inclusive, eu já vou pegar o gancho justamente para abrir a nossa enquete no portal da Jovem Pan News, que está perguntando a vocês hoje justamente isso. Vocês concordam com essa fala do presidente da República? Vocês consideram que o voto impresso auditável é a garantia da democracia brasileira? Sim ou não? jovempan.com.br, vota lá, participa. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde, hein? Vamos começar a nossa terça-feira por aqui, justamente buscando entender um pouco desse novo discurso do presidente da República, puxando novamente o tema do voto impresso auditável. Não era um tema vencido, Serrão? Saudações, meus amigos e amados haters. Foi um tema vencido quando houve a apresentação daquele projeto de lei que o governo apoiou para a impressão do voto pela urna eletrônica, mas aquilo teria sido, se fosse aprovado, uma verdadeira catástrofe, da maneira como ele estava redigido. Por quê? O voto eletrônico, ele, para ter um pouco de legitimidade, ele precisaria ter o voto impresso para que houvesse, aí sim, contagem 100% na própria sessão eleitoral, logo depois de encerrada a eleição. Só que não era isso que previa aquele projeto de lei. Então, você vai acreditar que depois vai ser feita uma auditoria do voto? Quem vai pagar isso? Quem vai autorizar que seja feita? E adianta fazer auditoria ultraparcial como se previa? Então, aquele projeto não era bom. O presidente Bolsonaro, ele tem que recalibrar esse discurso e fazer a campanha correta. Por quê? O sistema democrático pressupõe o sufrágio universal. E o sufrágio universal depende de um termo. Esse é o termo correto, presidente. Contagem pública de voto. Tira essa palavra auditável. Auditoria não existe no nosso sistema. É impossível de fazer. Se fosse fazer, ela seria cara. Se fizer, não vai conseguir fazer auditagem nenhuma. Então, é preciso mudar o discurso para o termo correto. Contagem pública de voto, que pode ter o voto impresso junto com a urna eletrônica, mas a contagem tem que ser na própria sessão eleitoral, fiscalizada, filmada, para não deixar dúvida se o resultado do boletim da urna eletrônica vai conferir exatamente com o que a contagem física do voto deu. Agora, o presidente Bolsonaro, por enquanto, não está fazendo campanha eleitoral, porque esse tema só empolga o grande público que já vota no Jair Bolsonaro. E irrita extremamente a própria oposição, que fica com a narrativa mentirosa de que essa discussão eleitoral não cabe, não deve acontecer e ela só está acontecendo por causa do presidente Bolsonaro. Mentira! Essa discussão tem de acontecer e ela acontece não por demanda do Jair Bolsonaro, mas por demanda dos cidadãos conscientes que querem um projeto, um sistema mais transparente e seguro de eleição. E não o dogma do voto, como nos é imposto pelo trâmite sigiloso eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, que nos obriga a aceitar o resultado eletrônico de uma votação apenas por aceitar, porque é um dogma aceitar isso.
Constant, boa tarde para você. Quando o presidente da República volta nesse tema, que foi um tema bem discutido aqui, a gente já trouxe aqui várias vezes, o Congresso Nacional votou no ano passado, a gente sabe que não haverá a possibilidade de mudanças para as eleições deste ano no que se refere à impressão do voto. Qual que é o objetivo do presidente da República, na sua avaliação, de resgatar esse tema? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu acho que são alguns. Em primeiro lugar, quanto mais gente estiver desconfiada e com os olhos voltados, é óbvio que, de alguma forma, existe ali uma pressão maior para que não haja, né, uma malandragem muito grosseira. Né? Então, tem mais olhos voltados, mais gente falando sobre isso, mais gente desconfiando. Isso, de alguma forma, se é possível e se for ter algum tipo de sacanagem, né, de fraude, isso dá uma intimidada. Né? Além disso, como uma pesquisa recente mostrou, aumentou a parcela da população que desconfia das urnas. E não é para menos. Não é para menos. Né? Toda reação do sistema, dos ministros do TSE, do Supremo Tribunal Federal, ela alimenta a desconfiança. É uma reação muito estranha. Quer dizer, chama as Forças Armadas apresentam várias recomendações, tudo, rechaça tudo como mera opinião e ignora. Repete o tempo todo que as urnas são invioláveis, ao mesmo tempo que diz que está preocupado com a Rússia, que pode ter hacker querendo fazer invasão. Quase que determina a urna eletrônica do Brasil uma cláusula pétrea, né, passível de prisão de quem falar que foi fraude, a menos que seja do PT. Se for a Érica Cocai lá da vida, pode falar que foi fraudada a eleição em 2018, que nada acontece, que aí é do bem. Né? Então é tudo muito estranho. Teve uma artista, uma cantora de MPB que parou o show para enaltecer a urna eletrônica, que Brasil, Butão e Bangladesh possuem. Na França é papelzinho, nos Estados Unidos tem papel, no Japão, né? Então, assim, é algo muito esquisito. A ingerência do Supremo para impedir a PEC, que traria essa possibilidade de auditagem, né? Então, tudo isso está alimentando a desconfiança. Aí vem os institutos de pesquisa colocando o Lula com 99% de chance de ganhar o primeiro turno. Aí você olha na rua e fala, cadê? Não tem ninguém com Lula. Bolsonaro tem uma multidão. Aí ele tem só 30 e poucos %. Quer dizer, é tudo muito esquisito. As pessoas já sabem que figuras importantes do sistema, inclusive do Supremo, estão agindo como partido de oposição, tentando derrubar Bolsonaro. Os mesmos que tornaram, num malabarismo, Lula elegível. Então, dá licença da turma desconfiar. Enquanto eu tiver esse direito, enquanto for permitido falar sobre isso, eu vou fazer coro com todos esses que estão desconfiados e reclamando. Fábio Piperno. Boa tarde, Paulo, os colegas. Impressionante essa crença repentina de Rodrigo Constantino nas urnas eletrônicas, né? Aliás, desculpa, nas pesquisas, as pesquisas eleitorais, né? Ele tanto combate aqui, mas tem agora uma pesquisa que diz que aumentou a preferência pelo tal do voto auditável. É verdade. O Instituto Datafolha. Você não precisa pegar o nível, você pega a segunda derivada, a variação. Não. A mesma pesquisa mostrou que mais gente desconfia. Eu acho que o número é muito maior, inclusive. Então, exatamente. A mesma pesquisa que apontou o Lula com 48% apontou um crescimento da preferência. Aliás, um crescimento das dúvidas em relação ao processo eleitoral. É verdade, 24%, 25%. É isso aí. Então, ou seja, a pesquisa vale para um lado, mas não vale para o outro. Mas tudo bem, né? A questão não é nem não foi isso. Falar sobre esse tipo de contradição. A verdade é que eu acho ótimo que o presidente continue lançando esse tipo de dúvida, embora lá na frente a gente possa ter alguma preocupação com uma outra história. Mas, por enquanto, é bom, porque, vejam, faltam 124 dias para o primeiro turno das eleições e o presidente está falando sobre isso há mais de um ano. Então ele está perdendo tempo, né? Ele não ganha terreno em pesquisa, ele não ganha terreno nas preferências, mas ele continua repetindo os temas, ele continua falando para os seus convertidos. Aliás, Constantino faz mais ou menos a mesma coisa. Então, é bom que isso aconteça, porque seria talvez preocupante se ele identificasse, né, algum ponto que pudesse lhe dar alguma vantagem, ou pelo menos algum ganho aí com a opinião pública, mas não, parece que ele é míope para isso, ele não consegue fazer isso e fica repetindo
né? Esses temas batidos, falou de novo de comunismo, fala de besteira, por isso que não tem ninguém que vai atrás do Bolsonaro, só do Lula. Exatamente. Eu duvido que você tenha recebido na tua vida um feedback de alguém que diz assim, eu pensava muito diferente de você e graças a ouvi-lo eu mudei e agora eu sou Ciro. Eu duvido. Eu já recebi muito feedback de gente que era de esquerda, gente que nem você, que conseguiu botar um óculos e acabou a miopia e a pessoa virou e falou, meu Deus, como é que eu pude defender aquela coisa? Eu vou falar uma coisa, mais uma dessa aí, esse negócio, você tem que ir pro Instituto Norina Novil lá, né, para tentar acabar com a miopia de mais gente, porque aí você poderia prestar, de fato, um serviço de muita utilidade. Agora, por exemplo, hoje, aliás, ontem, né, acabaram mais uma bateria de testes aí nas urnas, gente de TI, Associação dos Peritos, gente de tecnologia, tá tudo em ordem, tá tudo bem, foram várias entidades e tal, e não há nenhum problema em relação a isso. Não. Marco Antônio, o Piperno começou atirando hoje, hein? O Piperno começou atirando hoje, ele tá empolgado porque a opinião deu uma... Ele mostrou a essência dele, que eu achava que ele era uma esquerda moderada, mas ele se mostrou muito mais radical do que eu imaginava. Mas, tirando a esquerda pipérnica, que tem essa visão um pouquinho radical de mundo, democracia é fundada sim na desconfiança. Todo o nosso sistema de governo, todo o nosso poder, ele é baseado na desconfiança de que o ser humano pode e vai abusar em algum momento do poder que foi conferido a ele, do poder que foi atribuído a ele pelo cargo que ele exerce. Então, e a gente vai voltar sempre nesse ponto, quem é cliente aqui, a clientela é a população. Se tem uma parte da população, por mais que o Piperno desconsidere-a ou imagine que ela não seja titular do direito à transparência na gestão pública, da coisa pública, eu acho relevante. Eu acho que se você tem um percentual de 20%, 25%, 30% do eleitorado que não acredita no sistema como ele se coloca, isso tem que ser ouvido pelos governantes. E pelos governantes inclua-se, né, Poder Judiciário e Poder Legislativo. O que está acontecendo agora é uma excrescência. Você tem só o presidente da República fazendo valer essas vozes de pessoas que, com razão, não enxergam transparência no sistema eleitoral brasileiro. E de novo, a gente está debatendo aqui uma coisa que em 2015 era pacificada quando teve a mini-reforma do Código Eleitoral. Nenhum partido debatia isso com essa efusividade maluca aqui. É golpismo. Você desconfia, é golpismo. Que nem no debate anterior que a gente estava tendo. Não, se não existe, eu falo que não existe racismo estrutural, é racista. Então você fica imobilizado. Cadê a discussão? Qual que é a margem que você me dá, então, grande senhor autoritário Piperno, para eu poder discutir? Como que eu vou discutir, então? Se eu tenho desconfiança no sistema e me chamam de golpista, como é que a gente avança a discussão? Você entende? Então, eu te dou uma forma. A gente... Já, daqui a pouquinho. Se a gente quiser avançar com a discussão, primeiro que tem que respeitar a opinião do Bolsonaro. E sim, ele traz esse discurso, é um discurso propositivo, é uma pauta que poderia ser avançada pelos demais poderes, só que o que a gente vê aqui é uma crispação na relação entre esses poderes por iniciativa, não da Presidência da República, mas do órgão de cúpula do Poder Judiciário, representado aqui hoje pelo Fachin e amanhã pelo Alexandre de Moraes. Então é essa conciliação que precisaria existir para que essas pautas fossem colocadas aí no dia. Fala, Piperno, qual que é a sugestão? Muito fácil. Vá para o Congresso e tente mudar. Né? Agora, houve ingerência do próprio ministro Barroso. Houve intimidação. Mas aí que tá o negócio. É jogo político. Sem Todo falar mundo que a vai lá e lei... argumenta. Vai lá pro Congresso e muda. Não tem força suficiente para isso. O Bolsonaro foi aprovado e foi considerado inconstitucional depois. Sem falar que hoje, no que está escrito lá, tem que ter o voto impresso e isso nunca foi seguido. E sem falar que o site do TSE mostrava que não era nenhum tabu o voto impresso e que não era volta de cédula em papel. E o Barroso fez fake news, dizendo que é isso que os bolsonaristas querem, quer dizer, tudo tosco. Agora, o que o Marco falou é muito importante pelo seguinte: essa pecha, esse rótulo de golpista, tem método e tem propósito. Foi exatamente o que fizeram com o Trump aqui nos Estados Unidos. Isso justifica, de certa forma, o verdadeiro golpe. Se você está impedindo o golpismo, você pode fazer todo tipo de abuso de poder, como fizeram aqui com o Trump e como estão fazendo no Brasil. Nossa, coitadinho, isso é golpe e o 6 de janeiro não, né? Mas que beleza. Não, agora golpe mesmo, vamos lá no golpe. É tão previsível,
martelaram sobre o conluio do Trump com a Rússia, um hoax produzido pela Hillary Clinton no Diretório Nacional Democrata. Durante 3 anos na mídia, mobilizaram milhões e milhões do FBI para isso. E não havia nada. Eles usam o 6 de janeiro para justificar tudo que fizeram em 4 anos. Veja que loucura. Sendo que o Trump está eximido de culpa no 6 de janeiro. Ele não teve nada a ver com aquilo. Ainda não. Olha só. Ainda não. Não tem nada. Está sendo investigado. Ainda não. O golpe no 6 de janeiro foi meia dúzia de loucos. Não foi meia dúzia, não. Opa. Que meia dúzia. Que meia dúzia. Aqui é um papo. Mas aí, juro por Deus. Com esse nível de verdade fica de... Sabe o que tem que acontecer, Paulo? Tem que rodar o vídeo do 6 de janeiro enquanto a gente conversa. Exatamente. Porque senão ele fica ilustrando uma falsidade aqui. Um monte de gente falando, o mentiroso, bora o troféu Pinóquio, vai. O ponto não é nem esse. O ponto é que o Piperno precisa do 6 de janeiro para justificar todo o abuso e golpismo contra o Trump durante 4 anos. É exatamente o que estão tentando produzir no Brasil. Aliás, o Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes quer uma ruptura. Porque se houver algum ato parecido com uma ruptura, se 3 idiotas foram lá tacar pedra no Supremo Tribunal Federal, aí vai estar validado o inquérito ilegal, perseguição, prisão por crime de opinião. Isso é o que o Piperno e o Alexandre de Moraes precisam para justificar o golpismo em curso, o verdadeiro golpismo. Sai um detalhamento, inclusive, esse tipo de dúvida, Piperno, sai um detalhamento do Datafolha, eu vou trazer daqui a pouquinho, mas antes o Serrão havia me pedido a palavra. Isso, eu quero falar Paulo, pausa, pelo amor de Deus. É golpe trazer dúvidas sobre a urna eletrônica? Então o Ciro Gomes é golpista, Piperno? Não, ele nunca foi golpista. Érica Cocai é golpista? Que as urnas não eram confiáveis. O que eu tô dizendo... Érica Cocai é golpista? Checkmate agora. Por acaso. Mas escuta, eu não tenho alinhamento automático com ninguém. Eu não sou como vocês, que são porta-vozes do bolsonarismo. Eu não compro nenhum discurso de porteira fechada. Você tá nervoso, Piperno. O problema é o seguinte, eu apoio a maioria das propostas, mas porteira fechada não. Não, mas o ponto agora é você como bolsolover... Não se esquiva. Você como... Bolsonaro é golpista por falar das urnas. Ciro fala igual das urnas. É golpista ou não? A pergunta é muito objetiva. Não é se você compra o pacote, Ciro. É se o Ciro é um pergunta objetiva, eu respondo facilmente sim. É que, na narrativa do presidente da República, isso macularia o processo eleitoral de tal sorte que não seria um processo legítimo. E, portanto, legitimaria reações fora das 4 linhas. Serrão, chama o PDT falou que foi roubado nas urnas. Quem que foi roubado? O PDT falou que foi roubado nas urnas. Foi roubado em 1982, o escândalo... Enfim, o Proconsult. O escândalo Proconsult, Serrão se lembra muito bem. Tentaram roubar a eleição de Leonel Brizola. Aliás, o único grande caso de fraude eleitoral comprovada na história recente das eleições do Brasil. Segura aí que você está suando, por favor. Serrão. Vamos lá, vamos falar de golpe. No começo desse programa, o apresentador Paulo Matias começou dizendo que o PT, se ganhar a eleição, vai propor a Lula a convocação de uma constituinte. Espera aí, isso é golpe, isso não está previsto dentro das 4 linhas. Precisamos sim ter um debate sobre uma nova Constituição, sobre essa Constituição nossa que não tem qualidade. Agora, quando o PT vem dizendo que se ele ganhar, ele vai propor e vai fazer uma nova Constituição, isso aí é o anúncio do golpe antecipado. Vão fazer o mesmo que os companheiros fizeram na Venezuela e alhures. Então, esse é um golpe para o qual o eleitorado brasileiro precisa ficar atento. Agora, o presidente Bolsonaro, repito, precisa recalibrar o discurso dele nessa questão da urna eletrônica. Falar em auditoria é perda de tempo. Nossas urnas são inauditáveis. Auditar eleição eletrônica não existe. Esse nosso modelo é o trâmite sigiloso eleitoral. Se você quiser levar para o lado mal, seria o cassino do Al Capone. Mas eu não levo para esse lado mal, não. Eu só digo que ele não tem a segurança que deveria. Eu não vou dizer que o sistema é ruim, é falho, dá margem à fraude. Eu digo que ele não tem a segurança que ele deveria ter. E a gente quer segurança, porque a democracia, que é a segurança do Estado de Direito,
pressupõe que o voto seja seguro. Então, para presidente de falar esse negócio de auditoria, que essa palavra é o demônio, essa palavra é o que o establishment quer, que a auditoria não vai ser feita e, mesmo que seja feita, não vai dar em nada. Deixa eu trazer um detalhamento aqui do Datafolha, que inclusive acabou de sair, justamente analisando um pouco o perfil de cada um dos eleitores, tanto de Lula, quanto de Bolsonaro, quanto de Ciro Gomes. Mas pensando aqui no geral, segundo o Datafolha, nós temos 24% das pessoas que não confiam nas urnas eletrônicas. Se a gente analisar apenas os eleitores de Lula, esse número cai, ou seja, há uma confiabilidade muito forte das urnas eletrônicas por parte de quem vota no PT. 16% dos questionados disseram que não confiam em quem vota em Lula, não confiam na urna eletrônica. Quando a gente muda de candidato, vai para Bolsonaro, Piperno, esse número salta para 40%. Ou seja, segundo o Datafolha, dos que votam Bolsonaro, 40% estão dizendo que não confiam nas urnas eletrônicas. E dos eleitores de Ciro Gomes, 13%. O que vocês acham aí desses números? Isso reflete o quê? Um apoio maciço ao discurso do presidente da República, Marco Antônio? Olha, Paulo, é difícil quando você tem um instituto de pesquisa que acaba inserindo uma série de perguntas tendenciosas e que acaba empurrando o eleitorado para um determinado caminho. Sinceramente, as pessoas elas são muito sujeitas a alguns incentivos quando você está tentando, por exemplo, manipulá-las de alguma forma. Então, a gente vê isso muito em publicidade, em marketing, né? Então, existem cores, existem maneiras de se expressar, existem gatilhos, existem uma série de elementos comportamentais e, às vezes, né, quando você está na presença de uma pessoa, que você pode utilizar, que você pode lançar a mão. A forma como você faz uma pergunta pode induzir a pessoa a responder de uma determinada maneira. E muita gente não tem isso que a gente tem aqui. Aqui, o Serrão está falando, se eu discordar dele, eu vou falar. Eu estou desconfiando de tudo que ele fala. Provavelmente a gente discorda sobre uma porrada de coisa relacionada ao Brizola. Só que eu vou falar com o Serrão e vou ter o debate com o Serrão. A maioria das pessoas que estão na rua andando, elas jogam o jogo daquilo que você está, enfim, colocando elas para fazer. Então existe sim um papel indutor muito grande, as pessoas elas não estão muito preocupadas. Por isso que também, mesmo se eu quisesse confiar no dado da pesquisa, essa pessoa ainda vai ser bombardeada por um processo eleitoral exaustivo, de debate, de discussão. Então o Lula vai ser muito mais exposto do que ele está sendo hoje, né, pela Jovem Pan, pela Revista Oeste, pela Gazeta do Povo, pelos meios que estão aí. E sim, isso vai ser um fator preponderante para alertar uma parte do eleitorado sobre a loucura que é ressuscitar o bandido que tinha sido preso. Então, por mais que eu queira usar esses números como fidedignos, eu ainda acho que eles são fotografia muito precoce de um período eleitoral que ainda vai ter muito o que fazer, vai rolar ainda muita água debaixo da ponte. Independente das discussões de números, porque a gente pode ter um pouco a mais, um pouco a menos, o que a pesquisa retrata é que o eleitor de Lula confia nas urnas eletrônicas e o eleitor de Bolsonaro tem uma maior desconfiança. É nisso que eu queria que vocês pudessem focar, Constantino. Qual é esse fenômeno? Não. Isso é importante sim, porque vamos lá, né? Mesmo ignorando que a Datafolha tem capciosidade nas perguntas e tudo mais, e o número não é confiável, vamos aceitar a valor de face para efeitos de análise aqui, né? Para começo de conversa, não é pouco eleitor do Lula que desconfia. 1 em cada 6 eleitores do Lula não confia na urna. Agora, é óbvio que muito menos lulista desconfia, assim como no Supremo. Se perguntar sobre o Supremo, bom, o PT até apagou lá tweets, mensagens que criticavam o Alexandre de Moraes, né? Claro, né, porque hoje o Alexandre de Moraes é o maior petista que existe no país, ou pelo menos anti-bolsonarista. Então, os petistas não têm por que desconfiar do sistema se o sistema soltou o Lula com malabarismo, tornou-o elegível com malabarismo ainda mais fantástico e persegue Bolsonaro. O lulista está olhando isso e falando, opa, legal, o sistema está com a gente, né? Agora, do lado do Bolsonaro, isso é muito relevante pelo seguinte, quase metade, 4 em 10 eleitores do Bolsonaro, segundo essa pesquisa, eu acho que é muito mais, né? Não confia. Então vamos imaginar um cenário onde o Bolsonaro perde. Bolsonaro perde. E metade quase dos eleitores que votaram no Bolsonaro acham que houve fraude. Isso é um cenário tranquilo para o Brasil?
Ou será que o sistema deveria estar preocupado com isso e atendendo a demanda por maior transparência, em vez de chamar todo mundo que desconfia de golpista? Quer dizer, a resposta está aí. Estão brincando com fogo, estão virando e falando assim, dane-se, o TSE manda, faz tudo sozinho, centralizado, e cala a boca se você desconfiar. Isso é democracia aonde? Talvez no Butão, que tem o índice de felicidade bruta em vez de PIB, né? Porque não é coisa de país sério. Não é coisa de país sério brincar com isso. Metade dos eleitores de um candidato favorito, um dos dois principais, desconfia do sistema. Ah, tá, beleza, vamos aqui falar lá, garantia sou eu, hostilizar qualquer um desses que desconfia e vida que segue. É temerário isso. Fala, Piperno. Olha, Paulo, aconteceu um fenômeno semelhante lá nos Estados Unidos agora. Pelo menos metade, Constantino talvez tenha esse número mais detalhado do que eu, mas acho que pelo menos metade dos eleitores do Partido Republicano, até hoje, eles entendem que houve fraude na última eleição. Ué, é uma crença deles. O líder do partido os induziu a pensar assim, afinal de contas ficou batendo nessa tecla o tempo todo, e aí os fanáticos seguem e acabam, adotando. Fanático não, é só você assistir o documentário do Dinesh de Souza. O que foi, Constantino? Não viu o documentário. 2.000 mulas do Dinesh de Souza, não viu. Não, é que ele me ignora aqui, eu falo, ele não tá nem aí porque eu falo. Joe Biden tem mais voto do que Obama. Joe Biden, que cumprimenta o vento, que está senil, tem mais voto que Obama, é o presidente mais popular da história. Mas imagina, foi o Trump que induziu os fanáticos. Nossa, mas não foi todo mundo atento olhar e falar assim, foi muito estranho, né, votar tanta gente por correio, né, e coisas tão esquisitas, tapume, na hora de averiguar, coisas tão estranhas. Não é nada espantoso o Biden ter tido muito mais voto que o Obama. Primeiro, porque em 4 anos o número de eleitores, a população cresce. Segundo, que foi uma eleição que arrastou muito mais eleitores. Aliás, o Trump teve, mesmo perdendo por 7 milhões... correio, não arrastou mais, não. Correio. O próprio Trump teve mais voto quando perdeu do que quando ganhou. Né? Você deve se lembrar disso. Mas o Trump perdedor, ele teve mais votos do que teve quando venceu, porque mais gente votou. Agora, é óbvio que se o presidente fica batendo nessa tecla todo dia aqui no Brasil, o Bolsonaro, esse voto, isso pode induzir a fraude e tal. É claro que uma grande parte do seu eleitorado vai abraçar esse discurso. Novidade nenhuma. Se o Lula disser algo em sentido contrário, um monte de gente vai seguir o que o Lula diz. Qual é a novidade? Qual é a revolução em relação a isso? Agora, nenhuma. As pessoas Você acha que as pessoas não pensam pela própria cabeça? As pessoas pensam, mas você há de convir comigo que muita gente vota no João ou no Zé porque concordam com as ideias do João e do Zé e seguem essas ideias. Assim, Paulo, é assim que funciona. Você veja que o Bolsonaro chegou a suavizar em urnas. E isso não mudou a desconfiança geral, Bolsonaro chegou a mentir, Constantino, que ia apresentar provas de fraude. Nós estamos esperando até hoje. Então, Fala, Marco. O grande problema para mim é que o DNA da esquerda é golpista. Isso é fato. Isso é fato. Meu Deus, quanta bobagem. Você pega a história do século XX, Paulão. Aqui no Brasil, 1964 foi um exemplo. Se ele abrisse um livro de história, se o Piperno abrisse um livro de história para dar uma olhadinha no século XX, só uma espiadinha, aqui no Brasil, ele ia ver que a história do século XX é repleta de golpes de socialistas. 64, Aragarças, né, Serrão? Tá. Um monte de coisa. Bom, aí o Piperno, ele gosta de ficar criando essa pecha de que o regime militar era um regime de direita e tal, ao invés da gente fazer uma discussão até mais aprofundada sobre isso. Mas tudo bem. Tá bom. Pode ficar com as pré-compreensões da realidade que ele tem. Agora, o que eu fico aflito é que esse pessoal não fica nem ruborizado. Então você tem aqui, de novo, o que tem que ser pautado, e na verdade uma agenda propositiva para o país seria o TSE se reunir com o pessoal, né, da Presidência da República e dar mais transparência, como disse o Serrão, nesse ponto tá ok. Agora, o que impede o TSE, na presença dos seus ministros, né, que lá participam, de sentar com a Presidência da República e fazer valer uma pauta em prol da transparência? Nada. É isso que gera desconfiança. E quanto mais eles adotarem esse discurso de golpismo e ameaça à democracia,
pior vai ser para o eleitorado. E daí não venha o Piperno falar de 6 de janeiro, que eu já desmenti ele aqui ao vivo 3 vezes. O quê, Marco? Que ele falou que morreram 5 pessoas, insinuando que as 5 pessoas morreram em virtude da manifestação. Chegamos à conclusão que 64 é golpe de esquerda e no Capitólio não morreu ninguém. Precisa voltar nisso. O Piperno acha normal o TSE, que vai comandar o show todo centralizado, ter um presidente, durante a eleição, que chama de extrema-direita a ameaça nas redes sociais e não fala nada da esquerda. E que manda prender jornalista e deputado Bolsonaro. Morreu gente no Capitólio, Constantino? Vamos chamar o VAR aqui de novo. Morreu gente em decorrência da invasão em si, uma pessoa. Agora, veja, até hoje deveria ter uma investigação melhor do que aconteceu com a polícia ali para liberar a entrada. Houve uma falha muito grave da segurança do Capitólio. Serrão, eu já vou passar para você. Teve um momento de lucidez agora. Falha grave da segurança, é verdade. Piperno, deixa eu colocar um pouco de pimenta. Os Estados Unidos têm o voto impresso, não tem? Sim. Certo? E a eleição deu problema? Já não é a primeira vez que deu por causa do voto do correio. Então, mas o voto do correio é o voto impresso. Eles mudaram do correio, não. Eu quero entender isso, porque vocês estão defendendo o voto impresso. Mexeram. Não, peraí, não é voto impresso. Eu quero entender justamente calma. Voto auditado. Lá é voto por papel. É diferente de voto impresso. Tudo bem, mas é uma cédula que você tem a possibilidade, inclusive, do que o Serrão colocou aqui, da contagem pública dos votos, correto? Isso acontece nos Estados Unidos. E deu problema, vocês estão questionando a eleição dos Estados Unidos. O modelo híbrido. Não existe sistema perfeito, Paulo. Então, o ser humano sempre vai tentar burlar. Sim. Mas então, o problema do sistema do Brasil é que é opaco. Não é que existe um sistema imune à fraude. É que o nosso TSE repete que a nossa urna é imune à fraude. E ninguém consegue ver nada. A Colômbia acabou de fazer votação eletrônica. Fala, Marco, o que você ia É um modelo híbrido que envolve a auditagem dos votos por meio da contagem das cédulas que são impressas e colocadas numa urna. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso não impediu que a eleição tivesse questionamento. Esse é o meu ponto. Mas nunca vai. Como disse o Constantino, não foi assim, o modelo não é perfeito. Não é um voto impresso. E nunca vai ser. E nos Estados Unidos, eles mudaram, muito perto do período eleitoral, as datas onde você poderia apresentar, inclusive, os votos que foram enviados por correio. Deputado democrata. Deputado democrata teve uma ideia por conta do pretexto da pandemia para liberar geral, ampliar o prazo e liberar geral o voto por correio, que era sempre uma exceção para pessoas que estão fora, em trânsito. Então houve uma chuva de voto por correio e quem viu o documentário do Amil Mulas viu coisas muito estranhas acontecendo. Então é óbvio que está sob suspeita e essa parcela grande dos conservadores que ainda acha que houve fraude, isso está minando a confiança na democracia americana. Sim. Esse é o ponto. Hoje, os Estados Unidos hoje se parece mais com uma republiqueta latino-americana do que ontem. Esse é o ponto. Os democratas estão conseguindo isso. Os republicanos com esse discurso golpista. A intenção pipérnica é essa. Não é discurso golpista, é coisa estranha que aconteceu na eleição. Não, você acha que todo mundo é Maria, vai com as outras. As pessoas estão olhando o que aconteceu. Estão vendo um advogado democrata mudar, por causa da pandemia, a regra do jogo. As pessoas viram isso. Vamos lá, aqui no Brasil a gente tem que fazer justiça histórica. Um político de esquerda, reconhecidamente esquerda, Leonel de Moura Brizola, foi quem mais criticou esse nosso sistema de votação. E o PDT, partido dele, sempre teve um representante que atuava junto à Justiça Eleitoral, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que apresentava críticas àquele modelo e sugestões de melhora. Num certo tempo, também houve uma crítica a esse sistema feita pelo senador Roberto Requião. E, ultimamente, quem tem feito essa crítica é Jair Bolsonaro. Então, essa é a história que não pode deixar de ser contada. Agora, o ponto relevante disso tudo, o que é inaceitável é que o Tribunal Superior Eleitoral interdite ou tente interditar esse debate. Esse debate é essencial. A democracia, eu vou repetir 13 mil vezes até cansar, ela precisa do escrutínio secreto, mas público na apuração do voto. Então, o Brasil tem que ter isso. Se você quer ter o sistema eletrônico, dê a ele a segurança necessária para que permita a contagem física do voto. E aí você vai se aproximar cada vez mais daquilo que é um sistema ideal de segurança da votação. Tem que ter, você pode ter o eletrônico, mas tem que ter a contagem física do voto, na própria sessão eleitoral. E, infelizmente, não foi esse o modelo que o nosso Congresso ia aprovar no ano passado.
passado. Então, ainda bem que nem passou aquilo, mas a gente tem que lutar para isso. Isso, se quiser, agora, tem um projeto de lei lá, hoje, no Congresso, que permite você ter a contagem pública do voto. Só que a gente não tem força política para emplacar isso. O do Russomano. É o do Russomano? Agora, vamos lá. Uma coisa importante sobre os Estados Unidos, para o público entender, é que, como muitas outras coisas aqui nesse país, né, é baseado na cultura da boa-fé. Então, um piperno aqui nos Estados Unidos se faz. Porque ele percebe essas fragilidades e explora isso de maneira oportunística. Né? Então, o que os democratas, que hoje em dia são um bando de psolista, o que os democratas fizeram nessa pandemia, que a Jane Fonda, a atriz ultra-esquerdista, chegou a chamar de um presente de Deus para a esquerda, o que eles fizeram foi isso, explorar um sistema calcado na boa-fé. Opa, tem voto por correio. Expande isso, faz sem precedentes com pretexto da pandemia, né, e permite um negócio que vai ser muito mais fraudável. Então, minou a confiança da população no sistema eleitoral. E só democrata que usou o voto pelo correio. Foi um negócio espantoso. Não, a fraude. A fraude. Só democrata votou pelo voto. É a fraude utilizada na fraude. Naquela eleição que a gente citou outro dia na Flórida, em 2000, o problema foram exatamente votos que chegaram pelo correio, principalmente de militares americanos que moravam fora. E é aí que se queria a recontagem e que foi interrompida. Então, os votos por correio eram feitos mais ou menos para militares mesmo, que estão em outro país. Isso. Agora, veja que curioso, Piperno. Se você considera que os republicanos também podem explorar essa fragilidade, que bom! Então, por isso que nós temos que ser céticos e ter um máximo possível de transparência. Eu não falei que eles têm que explorar a fragilidade. Eu só disse que republicano também vota pelo correio. Stalin dizia o seguinte: não me importo com quem vota, me importo com quem conta voto. É da natureza humana querer levar no grito. Porra, se a esquerda não aceita a derrota nas urnas até hoje, fica chorando e tentando governar por meio do STF. Que derrota até uma que não pauta aceita? Que a gente ia debater aqui, né? Derrota que não aceita, até a gente quer debater aqui, derrota... até coisa de... Agora a Rosa Weber está cobrando do Bolsonaro política de cotas. Quem aceita a derrota? Política de cotas, meu Deus do céu. Quem, aliás, tenta revisar aquele resultado é o presidente, que chegou lá, convocou lá a tal da CPI, porque eu vou apresentar provas de que houve fraude da eleição de 18. O presidente disse isso. Cara de pau disse isso. Para a direita, não existe negro e branco, não. Existe povo brasileiro. Igualdade perante a lei. É fácil. A Rosa Weber está cobrando do presidente que tem uma política voltada para uma raça. É fácil dizer povo brasileiro, desconhecendo tudo que a gente já passou, tudo que esse país teve de racismo estrutural. Posso só, antes de começar o discurso demagógico do Piperno, por favor. Tem uma... Assim, uma coisa que tem que ficar claro é que se a gente não consegue ter um debate sem a pessoa que está debatendo conosco apontar na cara e falar que é racista porque você não reconhece o racismo estrutural que ela aponta, a gente está numa situação muito difícil. E outra coisa, o que o Constantino estava falando, e é relevante, no Congresso Nacional a gente fala isso o tempo todo. Você tem os partidos que têm menor representação e não conseguem conduzir qualquer tipo de proposta legislativa para frente. Esses partidos, Rede, PSOL e companhia, eles perdem, né, a votação de uma determinada lei, que é aprovada, o presidente sanciona, eles pegam no dia seguinte a sanção e a promulgação, publicação da lei, vão no Supremo Tribunal Federal e pedem para declarar nula aquela lei. E pedem para declarar nula, inclusive, com base nos princípios e na visão de mundo que eles defendem. É isso que está sendo falado aqui. Isso não é democrático. Isso é uma falha do nosso... O ombudsman do que é democrático. Parabéns. Eu não posso criticar. Eu mandei para o grupo agora uma pesquisa recente da Rasmussen, que é um instituto sério, né, mostrando que 4 em cada 10 democratas acham que há fraude nas urnas. Sim. Então, olha como o Piperno só tem narrativa. Só me dá um minuto aqui. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News nesta terça. Trump ganhador em todas as amostragens. Hoje você está que está, hein, meu amigo? São 5 horas e 38 minutos. Então, isso é uma falha do nosso sistema que precisa ser resolvida, precisa ser apurada. O controle concentrado de constitucionalidade está sendo utilizado no Brasil de maneira abusiva por esses partidecos. E mais, foi utilizado de maneira abusiva, inclusive, pela OAB. A OAB foi quem impediu, por meio da sua provocação, o financiamento privado de campanha aqui no Brasil. Então, você percebe que o problema é esse. Escolheram 12 legitimados, 12 autoridades, 12 entidades, 12 legitimados que
podem propor ação direta no Supremo Tribunal Federal, e eles escolhem aí as leis que vão ser declaradas nulas de acordo com o alinhamento ideológico que eles têm com os ministros do Supremo. Isso é muito ruim para a democracia e precisa ser corrigido. Esse é um ponto que não tem absolutamente nada a ver com golpismo, nem nada nesse sentido. E a outra questão que o Constantino trouxe, aí acho que é importante a gente repercutir, porque é um assinte você ter uma ministra querendo pautar a política pública relacionada à raça à presidência da República, no caso a Rosa Weber. Piperno, aqui no Twitter os caras só te chamam de Peterno, hein? Ah, Paulo, eu enfim, agradeço a todos eles por disponibilizarem parte do tempo de cada um para me elogiar aí, tranquilo, um abraço. Pô, o cara é pedeterno, sacanagem. Inclusive, aqui no meu Twitter chega mais já lulou. Ô, Serrão, já lulou faz tempo. Já lulou. Tá vendo com Isso aqui só defende o brochezinho do PT. Vou falar uma coisa. Olha, Constantino, eu quero dizer para você uma coisa. Quando o Paulo disse que... Hashtag Peterno tá bombando. Quando o Paulo disse que 16% dos eleitores do Lula eram contra o voto tal, do Ciro 13, quase que eu falo, Ciro 13 não. Isso não, isso está errado. O cara o cara é promotor de campanha. O Instituto Rasmussen, ele dava vitória do Trump todo dia, Constantino. E Trump ganhou. Todo dia. E Trump ganhou. Ah, é? Ganhou, todo mundo sabe. Vai, tá bom. Constantino, pelo amor de Deus. Favor. Olha, a dureza. A gente tem que trazer o debate para o momento presente. O debate brasileiro sério e saudável é contagem pública de votos. Ou teremos isso agora, e esse esforço é possível, ou vamos ter que ter no momento certo, a hora que for politicamente possível, com uma base parlamentar que tenha um mínimo de consciência. Agora, o nosso modelo eleitoral, ele pode, deve e tem que ser aprimorado. Esse é o ponto inquestionável. E não pode haver pressão suprema para impedir esse debate. É isso. Muito bem. Vocês querem falar mais? Fica à vontade, Constantino, tá me parecendo. Está inspirado. Não, ele tá me parecendo aquele candidato republicano lá de 48, Devin, que, com base numa pesquisa do Gallup, o Chicago Tribune, o jornal, colocou que então o candidato republicano tinha vencido a eleição de 48 e ele posa, né, fez discurso e tal, tipo o Trump que fez discurso da vitória. E aí, então, você sabe, você já ouviu falar numa Stacey Abrams? No outro dia, Constantino. Até hoje que ela é governadora democrata eleita. E depois acusou de racismo. Depois, quando perdeu, acusou todo mundo de racismo. O Trump fez discurso da vitória, né, Constantino? E esse candidato, enfim, republicano, aliás, o... Piperno, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 42 minutos, discutindo um pouquinho do discurso de hoje do presidente da República a respeito do voto auditável. Por favor. Não, e aí no outro dia, enfim, o presidente Truman, ele posa com uma foto do jornal que tinha manchetado a vitória do seu adversário. Então, depois até vou mandar essa foto pro grupo. Enfim, o Constantino tá me lembrando isso aí. Não, a foto que me marcou hoje não foi nada disso, não. Foi o Moro ao lado do Alexandre Frota. Isso aí, quando a gente acha que tem o fundo do poço, descobre que tem um alçapão. Vamos girar o assunto.